Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo interessante, que eu já estava planejando desde que eu fiz um outro vídeo com um tema relacionado, mas que eu ainda não tinha certeza de como eu iria abordar, mas eu vou falar mais a respeito da forma como eu cheguei à conclusão que eu cheguei ao longo do vídeo. O tema do vídeo de hoje é as casas menores mais poderosas de Westeros. Esse vídeo, na verdade, já deveria ter saído faz um tempo, mas conforme eu acabei de dizer, logo mais eu falo a respeito disso. Esse vídeo não conterá grande coisa em questão de spoilers, até porque ele vai ser estabelecido numa fase anterior das crônicas, então não vai ter acontecido muita coisa de relevante quando esse vídeo se passa cronologicamente, então fiquem tranquilos. E eu peço a todos também, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir de forma direta com o meu trabalho aqui através do Pix, que é sempre a melhor opção por ser direto, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através de qualquer um deles vocês estão me ajudando sem custo adicional. Com essas coisas todas ditas como sempre e fora do caminho, chegou a hora de falarmos a respeito das casas menores mais poderosas e destacadas nos 7 reinos de Westeros. Pois bem, meus caros, aqui estamos nós mais uma vez, para mais um ranqueamento de casas. Desde que fiz meu vídeo sobre as casas aristocráticas mais poderosas de Westeros em termos gerais, vídeo este que se saiu muito bem, diga-se de passagem, alguns de vocês vieram me pedir que fizesse algo semelhante com relação às ditas casas menores exclusivamente, talvez listando apenas as casas vassalas mais poderosas em um ranking separado das grandes casas. Eu pensei bastante sobre essa proposta e acabei chegando à conclusão de que um ranking absoluto de todas as casas menores do continente não seria possível por conta das poucas informações comparativas concretas e precisas existentes entre casas de regiões diferentes. O que quero dizer com isso é que existem poucos critérios que me permitiriam, por exemplo, aferir qual casa seria mais poderosa entre os Mallister de Guardamar e os Corber de Lar do Coração. Acredito que entendam o que eu quero dizer com esse exemplo. Desse modo, precisei escolher uma abordagem levemente diferente, embora igualmente boa na minha opinião, para essa questão, e a abordagem que selecionei é falar a respeito de casas vassalas mais poderosas em cada uma das 8 divisões administrativas que formam os 7 reinos de Westeros, enumerando suas forças, quando conhecidas, e discorrendo um pouco a respeito de cada uma delas, como me é característico. Mas antes de começarmos a listagem propriamente dita, aqui vão alguns critérios para o entendimento mais claro do vídeo. Em primeiro lugar, selecionei apenas uma casa menor por região, justamente aquela que reputo como a mais poderosa, seguindo os critérios que explicarei adiante. Além disso, é importante apontar que o critério temporal que usarei será o do início dos eventos das Crônicas de Gelo e Fogo, em 298 após a conquista, que é também o início dos eventos de Game of Thrones, ou seja, casas menores que fossem muito poderosas no passado ou que viessem a se tornar muito poderosas após este ponto, não serão consideradas, via de regra, e vou falar sobre a realidade do continente dentro deste recorte temporal específico. Em terceiro lugar, os critérios que usarei para definir quais casas menores são, em minha visão, as mais poderosas por região, não serão muito diferentes daqueles que usei no vídeo original sobre as casas nobres mais poderosas no geral. Vou levar em conta a riqueza, a influência política e o poderio militar de cada casa durante o período de tempo considerado, não considerando, por exemplo, figuras individuais dentro dessas casas. O que quero dizer com isso é que grandes e poderosos senhores que sejam um ponto mais ou menos fora da curva dentro dessas casas, e que nas mentes de alguns poderiam desequilibrar esse ranqueamento, não serão levados em conta e serão tratados apenas como exceções, com o critério que usarei sendo da consistência ao longo do tempo. Um outro fator importante a apontar diz respeito à definição que estarei usando por aqui de casas menores. Ainda que algumas dessas casas sejam sim muito ricas, poderosas e destacadas por conta própria, rivalizando até mesmo com as grandes casas, o critério que usarei neste vídeo diz respeito não propriamente ao porte delas, e sim à definição no que tange sua hierarquia dentro da estrutura política dos 7 reinos à época. Seguindo essa definição, existem 8 grandes casas, aquelas que comandam as 8 regiões administrativas dentro do reino, e abaixo delas, todas as demais casas subordinadas são conhecidas genericamente como casas menores ou pequenas casas. Por isso, antes de comentar, lembrem-se, essa denominação não tem a ver com o porte da casa, e sim com sua posição na hierarquia, para distinguir as casas subordinadas das casas suzeranas.
Também me compete dizer, como sempre, que o espaço dos comentários é de vocês. Caso discordem de minha relação ou de meu ranqueamento, no sentido de acreditarem que alguma casa menor deveria ser removida ou adicionada, ou que a ordem deveria ser alterada de alguma forma, elaborem seus próprios rankings em seus respectivos comentários, e vamos debater a esse respeito. Por fim, mas não menos importante, um aviso a todos os fãs que são mais ligados às séries televisivas do que aos livros. Como de costume em meu canal, eu usarei informações e medidas tal como foram descritas nas Crônicas de Gelo e Fogo. Apenas me atendo a informações que sejam exclusivas de Game of Thrones em instâncias nas quais não existam informações no cânone original que disponham em contrário, pois este é sempre o meu costume aqui. O Mundo de Gelo e Fogo, afinal, sempre foi conhecido por ser o canal brasileiro sobre as crônicas que mais se atém aos fatos, tal como são enunciados no material original, e eu pretendo que a coisa continue exatamente dessa forma por enquanto. Com tudo isso explicado e sem mais delongas, comecemos a listar as casas menores mais poderosas por região, seguindo o mapa do poente de norte a sul, como já é de praxe. Número 1. A Casa Manderly, no norte. Essa escolha não chegou a ser assim tão complicada para mim, embora eu confesse que tenha parado durante algum tempo para meditar a respeito da possibilidade de que os Bolton talvez pudessem figurar nesse posto, dada sua histórica rivalidade de morte com os Stark e o fato de terem sido, durante milênios, seus maiores rivais e suas mais importantes ameaças pelo poder hegemônico na região. Mas no fim das contas, o poder do dinheiro, do comércio e da influência política sempre falarão mais alto. A Casa Manderly, oriunda das terras da Campina e que se tornou a Senhora de Porto Branco em séculos recentes, construindo a bela cidade portuária na desembocadura do Faca Branca e se tornando rapidamente na casa menor mais rica e influente no norte, é uma escolha bastante acertada para este posto, e por uma série de razões que extrapolam o fato de ser uma casa tremendamente rica, provavelmente a mais rica materialmente falando após a Casa Stark em toda a região, sendo especialmente afamada por ter cofres repletos de prata. Os Manderly, para começar, são vitais para a manutenção da própria vida no território do norte, em especial nos anos de inverno, quando as safras locais minguam e a necessidade por alimentos vindos de outros meios aumenta. Nesse sentido, tanto as frotas pesqueiras que partem da cidade para pescar ao longo do rio Faca Branca e na baía conhecida como Adentada, quanto principalmente os navios de comércio vindos do restante do continente mais ao sul, ou do outro lado do Mar Estreito, com seus carregamentos de comida, representam a linha vital que supre os nortenhos durante esse período mais duro e incerto, garantindo a manutenção da estabilidade dos domínios Stark, mesmo em seus momentos de maior perigo. Além disso, os Manderly são também influentes por serem, em essência, a casa que comanda o coração da fé dos Sete ao norte do Gargalo. Sua Porto Branco é o único local em todo o território do norte em que a fé nos deuses modernos predomina, em contraponto ao restante do território, que ainda é consagrado fortemente aos velhos deuses. E por isso, em Porto Branco pode ser encontrado tanto o septo mais importante da região, o Septo Nevado, onde aliás gerações de Manderly foram sepultados, e outros elementos que não são encontrados no restante do norte, como cavaleiros e torneios, que naturalmente atraem a atenção e as multidões de outros locais da região, ávidos por experimentarem um pouco daquilo que não encontrarão em suas terras natais. Para além disso, os Manderly são ainda uma casa poderosa no aspecto militar. Para além da guarnição regular que patrulha as ruas de Porto Branco, famosa por ostentar tridentes de prata, em alusão à criatura símbolo da Casa Manderly, o Tritão, os senhores do Faca Branca também são capazes de reunir forças formidáveis de guerreiros por seu próprio direito, e possuem também, se necessário, os meios tanto para financiar a construção de uma frota de guerra própria, pequena porém potente, ou para contratar mercenários do outro lado do mar para reforçar suas fileiras. E é por estas e mesmo algumas outras razões que a Casa Manderly é a casa nobre menor ideal para iniciar essa nossa relação. Número 2. A Casa Royce, no Vale de Arryn. O Vale de Arryn é outro caso em que a escolha da casa menor mais poderosa não chegou a ser um mistério. Apesar de existirem diversas casas vassalas de pompa e nome, nomes antigos que traçam sua linhagem até os tempos da vinda dos Ândalos ou, até mais além, aos tempos em que os reinos dos primeiros homens dominavam essa porção do continente, todos concordam que aquela que ocupa o lugar de mais poderosa sob o assento do Falcão é a Casa Royce, da Fortaleza de Pedra Runa, que foi em tempos passados a última grande casa dos primeiros homens da região e a casa que liderou o último esforço de resistência dos primeiros humanos contra as Ondas Ândalas, e que permanece sendo até os dias de hoje a de maior destaque entre aquelas que juram sua lealdade aos Arryn.
Os senhores de Pedra Runa não apresentam predicados específicos que justifiquem sua posição, mas presume-se que seu posto como casa vassala mais poderosa se deva tanto a razões históricas, dada a relevância que os Royce têm como líderes históricos da resistência dos primeiros homens da região, quanto ao provável fato de serem senhores de terras ricas e férteis nos fundos dos vales dos domínios dos Arryn, que são conhecidos por serem, em determinados pontos, tão férteis quanto certas porções da Campina, o que tornaria a casa que os dominasse, naturalmente, em uma entidade muito poderosa. Por isso, os antigos reis de bronze são a escolha natural para figurar na liderança dessa listagem no vale. Número 3. A Casa Frey, nas Terras Fluviais. Muito bem, essa escolha aqui gerará polêmica, eu tenho certeza, e de fato, também foi passível de alguma dúvida, pois pensei também em nomes como os Mutan ou os Malister. Mas no fim das contas, a Casa Frey foi minha escolhida para figurar como a mais poderosa nas Terras Fluviais abaixo dos Tully por um motivo simples. As gêmeas e a travessia de pedra que dominam e protegem, a melhor e por vezes única alternativa para se cruzar o ramo verde do tridente, em especial em tempos de chuvas e cheia dos rios da região, que conferiu a essa jovem casa nobre uma fortuna vasta em um tempo relativamente curto. Os Frey naturalmente não são aquilo que se possa chamar de uma casa nobre honrada ou reta, sendo principalmente conhecidos por seu arrivismo, mas no quesito poder e influência, eles são sem sombra de dúvidas os vassalos mais poderosos de Correrio, podendo reunir forças maiores do que as de quaisquer outras casas menores dos rios individualmente, e sendo capazes até mesmo de ações como financiar a contratação de mercenários se necessário for, graças às riquezas trazidas pelo comércio que flui através da rota que passa por sua ponte. Eles podem até mesmo não ser considerados como uma casa vassala assim tão confiável, por bons motivos, como ficou demonstrado durante a rebelião de Robert, quando a força Frey apenas se pôs em campo após praticamente findados os combates, mas ainda assim são um trunfo poderoso para as terras fluviais, isto é, quando cooperam. Número 4. A Casa Harlow, nas Ilhas de Ferro. Essa escolha foi relativamente simples. Os Harlow não são apenas a casa nobre menor mais influente nas Ilhas de Ferro, controlando a ilha mais populosa do arquipélago por uma larga margem, mas são também a mais rica, controlando as abundantes minas de ferro e estanho que existem por sob seu território, além de reservas estratégicas de recursos como madeira e rebanhos de animais como cabras e ovelhas, o que os torna tão abastados quanto seria possível ser no contexto duro das Ilhas de Ferro. Por este motivo, os Harlow são sempre uma das casas mais cuidadosamente consideradas a quando da convocação dos vassalos dos Greyjoy para a guerra, controlando naturalmente os maiores efetivos militares e a maior frota individual de navios, ainda que essa frota seja algo diluída entre os ramos menores da casa, tal como acontece com outra grande casa das ilhas que é bastante numerosa também, os Good Brother. Além do mais, em tempos nos quais existem querelas pela cadeira de Pedra do Mar ou algum outro tipo de disputa política dentro das ilhas, os Harlow são sempre facilmente a casa vassala mais rapidamente cortejada por todos os lados envolvidos nas ditas querelas, pois contar com seu apoio assegurado é um trunfo poderosíssimo para qualquer facção nas ilhas alcançar a vitória final e os seus objetivos de poder. Número 5. O Ocidente, facilmente a região mais problemática nesse sentido. O que quero dizer com esse comentário que acabo de fazer é que a situação nas terras ocidentais, os domínios dos Lannister, com relação a qual casa menor subordinada seria, seguramente, a mais poderosa e influente da região, é no mínimo delicada, e isso se deve a um evento recente na história ocidental, a Rebelião Rain Tarbeck, ocorrida no ano de 261 após a conquista. Antes dela, a casa nobre menor que era sem dúvidas a mais rica e poderosa abaixo dos próprios Lannister na região era a Casa Rain, da fortaleza de Castamere, cujas vastas reservas de ouro contidas nos veios que serpenteavam pelas cavernas sob sua fortaleza os tornava ricos de tal modo que, em um tolo momento de devaneio, chegaram a pensar que poderiam efetivamente rivalizar com os próprios Lannister, seja em nome de sua emancipação ou até mesmo da tomada do poder total sobre o Ocidente, em especial durante os tempos do governo leniente e fraco de Lord Titus Lannister, o Leão Sem Dentes, como era chamado pelos próprios Rain, um senhor do rochedo vacilante que parecia ser o alvo ideal para o escárnio e a revolta. No entanto, os Rain e seus aliados da casa Tarbeck não contavam com a reação extremada e violenta do filho e herdeiro de Titus, Sir Tywin Lannister, em face de suas provocações, quando o jovem leão ocidental conclamou seus outros estandartes para a guerra à revelia da vontade do pai. Mesmo que ainda não fosse o Lorde, marchou à frente de um enorme exército para esmagar as forças Tarbeck em campo e, mais tarde, sitiou e destruiu a própria Castamere, afogando todos os Rain ali contidos e exterminando de uma vez sua linhagem, pondo um fim tanto à casa em si quanto à certeza que tínhamos sobre essa questão.
Desde então, aparentemente, não apenas nenhuma casa menor se levantou para assumir o papel que era antigamente dos Rain como a mais poderosa de todas, como isso parece até mesmo ter sido proposital, no sentido de que nenhum vassalo Lannister quer correr o risco de se destacar demais acima dos outros e, assim, acabar chamando uma atenção desconfiada e indesejada de Tywin, que se tornou Lorde pouco após o fim da rebelião e, se possível, ficou ainda mais poderoso, rico, implacável e frio do que já era quando jovem. Dessa forma, não é possível estabelecer com 100% de certeza qual é a casa menor ocidental mais poderosa ao final do terceiro século após a conquista, embora existam sem dúvidas candidatas claras ao posto, como os próprios Lefford, os Protetores do Dente Dourado, o passo mais importante existente entre as terras fluviais e o ocidente, a Casa Marbrand, que domina a fortaleza de Cinza Marca, os Farman da Ilha Justa, que representam a primeira linha de defesa ocidental contra incursões dos Nascidos no Ferro, os afamados Quakehall de Passo de Codorniz, uma casa conhecida pela robustez de seus membros e pelas proezas militares, os Brax de Vale Corno, outra casa ocidental famosa por seu histórico militar, ou mesmo a Casa Swift, de Campo de Milho, que se tornou muito influente em anos recentes, após o casamento entre Lady Dorna, que é oriunda da casa, com Sir Kevan Lannister, último irmão sobrevivente e braço direito de Lord Tywin em todas as horas. Mesmo assim, deixarei que neste caso em especial, vocês sejam os juízes da questão. Vamos debater nos comentários abaixo sobre qual casa nobre menor pode ser a mais poderosa do Ocidente em tempos atuais, mesmo correndo o risco de incorrer na fúria do grande leão dourado ocidental. Número 6. A Casa Riker, nas Terras da Coroa. Ainda que as Terras da Coroa não fossem, originalmente, uma das 8 regiões que constituem os 7 reinos, e tenham sido criadas de maneira artificial, por assim dizer, por determinação de Aegon e de suas irmãs esposas, eu vou citá-las como uma espécie de bônus, e nesse sentido, eu preciso admitir, essa escolha é bastante especulativa da minha parte, pois nunca enxerguei nenhuma casa menor das Terras da Coroa como particularmente poderosa acima das demais, ao menos desde os tempos da queda da Casa Velaryon de Deriva Marca, que foi sem sombra de dúvidas a casa mais poderosa na região a quando dos eventos da dança, sob a tutela de Lord Corlys, mas que desde então recrudesceu até se tornarem uma mera sombra do que foi um dia, e hoje em dia é quando muito irrelevante. Não creio que nenhuma outra das casas insulares também ocuparia esse papel, e excetuando-se o ramo dos Baratheon em Pedra do Dragão, que é sem dúvidas influente, mas que não pode ser classificado como uma casa menor, por assim dizer, precisamos nos orientar de volta à porção continental, para falar sobre as casas que ocupam as terras imediatamente em torno de Porto Real e um pouco mais além, algumas das primeiras a se vergarem diante dos Targaryen durante a conquista. Da forma como vejo a coisa, temos casas que são sem dúvidas influentes junto à corte e ricas para além da conta, como são os casos dos Rosby de Rosby ou dos Stokeworth de Stokeworth. Sim, são também muito criativos para nomear suas fortalezas. Contudo, em minha opinião e me mantendo coerente com aquilo que disse sobre os Manderly anteriormente, dentro do contexto do norte, acredito que, excetuando-se a própria Porto Real, que é o maior e mais movimentado porto dos reinos à época e que, naturalmente, é controlado diretamente pela Casa Baratheon, que detém o trono então, a casa menor mais rica e influente nas Terras da Coroa só pode ser oriunda do segundo maior e mais movimentado porto na região, pois em um contexto medieval como o das crônicas, cidades portuárias geram comércio, o comércio significa riqueza e opulência, e a prosperidade material, por sua vez, confere poder e influência. E nesse sentido, eu não poderia eleger outra casa que não fosse os Riker, embora essa escolha deva surpreender muitos de vocês. Os Riker não são uma casa de muito destaque nas crônicas, é bom que se diga, mas coube a eles o controle e o domínio sobre o porto de Val d'Ocaso após a queda e a extinção dos antigos senhores do Forte Pardo que domina a cidade, a Casa Darkling, durante o final do famoso desafio de Val d'Ocaso, ocorrido em 277 após a conquista, quando o rei Aerys II, após ser libertado de seu cativeiro, ordenou que os Darkling fossem exterminados e conferiu então suas antigas posses e títulos aos Riker. Portanto, o único motivo pelo qual listo os Riker nessa posição é o fato de terem sido agraciados com o controle de Val d'Ocaso, que mesmo sendo um porto eclipsado quase por completo por Porto Real, antes e depois do desafio, ainda assim deve ter-lhes rendido uma considerável riqueza, que por consequência aumentou sua influência na região, e portanto, essa é minha escolha para as Terras da Coroa. Número 7. Os Dondarrion, nas Terras da Tempestade.
Mais uma vez, essa é uma escolha algo especulativa da minha parte, pois não apenas temos muito poucas informações objetivas sobre as Terras da Tempestade em si até o momento, com apenas Ponta Tempestade tendo sido mostrada de maneira mais prolongada e Poleiro do Grifo tendo aparecido brevemente nos capítulos finais do 5º livro, é realmente difícil estabelecer com precisão os patamares de poder das casas vassalas daqui, até porque precisamos considerar que os domínios dos Baratheons são, de fato, um dos mais pobres materialmente falando em Westeros, de modo que casas menores de destaque por aqui dificilmente têm a chance de emergir. É claro que existem outras candidatas possíveis para esse posto. Os próprios Connington de Poleiro do Grifo seriam uma delas, antes de seu rebaixamento a uma mera casa cavalheiresca, após o exílio de seu lorde anterior, Jon Connington. E além dela, também posso citar casas como os Caron de Noctica Antiga, os Estermon da Pequena Pedra Verde, ou mesmo a casa Tarth, de Solar do Entardecer, que afinal de contas domina a maior ilha na região costeira daqui. Mas minha escolha final recaiu sobre os Dondarrion por uma razão simples. Eles são, historicamente, os responsáveis por dominar e proteger as Marcas Dornesas, que sempre foram uma região de atritos constantes entre os homens do reino Durrandon e os Dorneses, além de assistirem também a alguma ação contra os homens da Campina. E a coisa se tornou ainda mais grave após a unificação Targaryen, quando durante os cerca de 180 anos em que Dorne permaneceu como um estado independente dos Sete Reinos, as lutas fronteiriças entre Dorneses e homens das Marcas, seja em guerras legítimas ou em querelas com grupos de bandidos e saqueadores, apenas se intensificaram e os Dondarrion sempre estiveram no centro de tudo isso. Desse modo, ainda que talvez não sejam tão ricos ou importantes quanto outras casas menores citadas neste vídeo, eu acredito que os senhores de Porto Negro são aquilo que teríamos de mais próximo a uma casa menor que se destaca acima das demais dentro de sua própria região quando o assunto é poder, e essa é, portanto, minha escolha final. Número 8. A Casa Hightower, na Campina. Ok, para essa escolha eu não precisei nem sequer de um segundo pensamento, e ainda que eu tenha considerado por um momento os Redwyne, por motivos que expliquei em meu vídeo original sobre o tema das casas nobres mais poderosas, para mim os fatos são bem claros. Os Hightowers são, possivelmente, a assim chamada casa menor mais poderosa não somente dentro da Campina, mas em qualquer lugar nos Sete Reinos, sendo capaz de rivalizar sozinha até mesmo com algumas das grandes casas, quando não de superá-las, e as razões para isso são várias. Para começar, eles controlam desde tempos ancestrais a venerável cidade de Vila Velha, uma das maiores e mais ricas dos reinos, além de ser a mais antiga, e um dos principais portos de Westeros, o que por si só já lhes garante uma fortuna tamanha que alguns até mesmo chegam a especular que sua riqueza poderia ser comparável à dos Lannister. Eles também são intimamente ligados às maiores instituições dos Sete Reinos, como a Cidadela dos Mestres, que é muito influente por todo o continente e ainda tem a influência sobre a própria corte, na figura do Grande Mestre que o Conclave envia para a capital de tempos em tempos, e a Fé dos Sete, religião predominante no continente em geral, tendo sido os responsáveis diretos por financiar a construção do Septo Estrelado de Vila Velha, antiga sede da religião antes da conclusão do Grande Septo em Porto Real, e sendo até os dias atuais os principais defensores dessa tradição religiosa tão importante para o povo do Poente. Os Hightowers são também não apenas os fundadores, mas os principais controladores da única instituição bancária deste lado do Mar Estreito, o Banco de Vila Velha, o que apenas lhes traz ainda mais prosperidade material, e para concluir, controlam uma das mais formidáveis estruturas defensivas nos reinos, a Torralta, que domina a desembocadura do Vinhomel, protege o porto da cidade e guia os navios até seus atracadouros com seu grande farol em seu topo. Eles são também capazes de convocar um número assombroso de homens para ir à guerra se necessário, com alguns falando em até 10.000 soldados, ou algo até além disso, se dispuserem a limpar as ruas da cidade, um número comparável ao que algumas grandes casas reúnem, e para completar, são também controladores de uma frota de guerra própria, ancorada em sua cidade, que ainda que não seja tão poderosa ou numerosa contra a frota de ferro ou a frota Redwyne, é ainda assim um trunfo militar importantíssimo, sendo usada principalmente na defesa do porto e das rotas comerciais vitais que vão até ele de incursões dos bandidos do mar e dos nascidos no ferro. Em resumo, preciso dizer mais? E finalmente, número 9, a Casa Ironwood, em Dorne. Mais uma escolha natural para fechar essa listagem. Do mesmo modo como os Bolton foram durante séculos os principais rivais dos Stark pelo domínio do norte, os Ironwood foram sempre a grande pedra nos mocassins dos Martell em seu intuito de unificar a Península Dornesa sob seu controle.
A Casa do Sangue Real, que domina o Caminho dos Ossos, uma das principais passagens pelas Montanhas Vermelhas, vendeu muito cara sua derrota aos Martell. E mesmo com o reforço formidável representado pelas tropas e pelos conhecimentos bélicos dos Rhoynares de Nymeria, os Senhores de Lança Solar ainda precisaram empreender uma guerra particular de 9 anos contra os Ironwood antes de finalmente conseguirem colocá-lo de joelhos. E vale ainda apontar que seu lorde à época, Mors Martell, que foi declarado como Príncipe de Dorne por sua nova esposa Rhoynar, morreu lutando nesta mesma guerra, sucumbindo diante das forças Ironwood. Até os dias atuais, essa casa continua sendo a mais poderosa vassala dos Martell por uma boa margem, e ainda que o Principado conte sim com outras casas menores de destaque, como são os casos dos Fowler de Alcã Celeste ou dos Dayne de Tombastella, a verdade é que, diante dos fatos que narrei até aqui, fica difícil não colocar os Ironwood com folga no topo dessa relação dentro do contexto do Ornês. Pois aí está, esses foram os meus critérios e as minhas escolhas devidamente explicados das casas menores, das casas vassalas mais poderosas dos Sete Reinos. Agora eu gostaria de saber as opiniões de cada um de vocês a respeito do meu ranqueamento, das minhas escolhas e dos meus motivos. Vocês concordam com as casas menores que eu incluí na minha lista? Concordam com as escolhas de casas mais poderosas de cada uma das regiões, abaixo das casas principais? Ou discordam da minha relação de alguma forma? Escrevam aí abaixo nos comentários, façam seus próprios rankings, suas próprias listas e vamos debater a respeito disso. O espaço dos comentários, como sempre, é de vocês. Lembro a todos novamente que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei mais cedo, além de darem uma olhadinha nos links de produtos afiliados do canal da Amazon na descrição. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado o link do meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de humanidade de maneira geral, além de várias curiosidades também. Se vocês curtem meu estilo, minha narração, meu roteiro ou esse tipo de tema, vale muito a pena conferir. Já tem algum material publicado lá, já dá para dar uma boa olhada, vocês não vão se arrepender. Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço. Eu ainda não decidi se eu vou fazer mais um vídeo aqui pro MGF antes de voltar pra Omni ou se eu volto pra lá direto. Mas conforme for, para vocês ficarem de olho no meu próximo vídeo publicado, é só se inscreverem aqui, se inscreverem por lá e ficarem de olho nas abas comunidades dos dois canais ou nas minhas outras redes. Demorou? Grande abraço a todos e valeu!